Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nós aqui ministrando as aulas do curso de Teologia nível básico. Estamos no livro 6, a matéria é Teologia Geral 2. Falamos de Laje do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que mantém 3 instituições. Uma para cuidar da área de Teologia Básica, que é o Seminário Tabernáculo, pertence ao Ministério Tabernáculo, para atender a denominação Tabernáculo, tem 84 igrejas pelo Brasil afora. A segunda é o Seminário Teológico Bereshit, que estuda e mantém o nível intermediário, mais 18 matérias. E a terceira instituição é a Faculdade Bereshit, que cuida do curso de bacharelado livre, mestrado e doutorado, em várias áreas. Nós estamos estudando, então, Teologia Geral, Teologia Pura ou Deontologia. Falamos em 11 aulas sobre a Trindade. Na aula passada falamos sobre a providência divina, com seus aspectos, de preservação, conservação. E depois teremos uma última aula sobre providência divina, falando de governo. Hoje a nossa aula vai ser falando de Deus e o mal. Como é que fica essa relação aí? Deus e o mal, dentro da Teologia Geral 2. Vamos então estudar alguns aspectos aqui, sobre analisar dentro da Bíblia Sagrada, sobre o relacionamento de Deus e o mal. Primeira coisa, Deus usa todas as coisas para cumprir seus desígnios e até usa o mal para a sua glória e para o nosso bem. Assim, quando o mal entra em nossa vida para nos perturbar, podemos encontrar na doutrina da providência uma certeza mais profunda de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que eu amo. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que eu amo, Foi chamado segundo o seu propósito, Romanos 8, 28. Foi com essa convicção que possibilitou que José dissesse a seus irmãos: meus irmãos, vós na verdade tentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20, quando José se revelou aos seus irmãos. Então é preciso entender isso. Segunda coisa, entre a relação Deus e o mal. Deus jamais faz o mal e jamais deve ser culpado pelo mal. Jesus também combina a predestinação divina da crucificação com a culpa moral daqueles que a executaram, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Lucas 22, 22. E numa declaração mais geral sobre o mal no mundo, Jesus diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Mateus 18, 7. Tiago, do mesmo modo, Tiago, irmão de Jesus, nos exorta a não culpar a Deus pelo mal que fazemos. Ele diz lá em Tiago 1, 13 a 14. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Devemos resistir ao mal e sempre culpar a nós mesmos ou os outros que nos tentam, mas jamais a Deus. Mesmo versículo como Isaías 45, 7, que fala que Deus cria o mal, não diz que é o próprio Deus que faz o mal, mas deve ser interpretado assim: Deus ordena que o mal se realize por intermédio da decisão voluntária das criaturas dele. Esse versículo deixa claro que as causas secundárias, homem, anjo, demônio, são reais, e que os homens realmente causam mal e são responsáveis por ele. Importa notar que não há alternativa desejável a dizer que Deus usa o mal para os seus desígnios, mas que jamais faz o mal e não deve ser culpado por ele. Romanos 8, 28 diz: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, são chamados segundo o seu propósito. Terceiro item da relação Deus e o mal. Deus culpa e julga justamente as criaturas morais pelo mal que fazem. Muitas mensagens das Escrituras afirmam isso. Uma delas encontra Isaías, que diz: esses escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Isaías 66, 3 e 4. Então, desse mesmo modo, podemos ver que Deus faz o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, muitas encrencas. Eclesiastes 7, 29. A culpa pelo mal é sempre da criatura responsável que o comete, e a criatura que comete o mal sempre merece o castigo. Quarta item da relação Deus e o mal. O mal é real, não ilusão. E jamais devemos fazer o mal, pois ele sempre prejudicará a nós mesmos e aos outros. As Escrituras ensinam repetidamente que jamais temos o direito de fazer o mal, e que persistentemente devemos nos opor a ele, e nós mesmos e no mundo. Devemos orar: livra-nos do mal,
oração sacerdotal, não é isso? Mateus 6,13. Quando virmos alguém se desviando da verdade, fazendo algo errado, devemos tentar trazê-lo de volta, diz Tiago 5, 19 e 20. Jamais devemos nem sequer desejar o mal, pois abrigar desejos pecaminosos na nossa mente é permitir que eles façam guerra contra a nossa alma, segundo 1 Pedro 2,11, e, portanto, que nos cause prejuízos espirituais. Quando formos tentados a dizer, por não fazer o mal para que venha o bem, por que não fazer o mal para que venha o bem? Como alguns caluniosamente acusam Paulo de pregar, devemos lembrar que Paulo, sobre os que ensina essa falsa doutrina, afirma: a condenação desses é justa. Romanos 3,8. Ao refletir sobre o fato de Deus usar o mal para cumprir os seus desígnios, devemos lembrar que para Deus é justo fazer determinadas coisas, mas é errado para nós. Quinto item na relação Deus e o mal. Como Deus pode ordenar que executemos atos maus e depois nos responsabilizar por eles sem que o próprio Deus tenha culpa? A Bíblia não nos diz exatamente como Deus provoca essa situação, ou como Deus nos responsabiliza por aquilo que ordena que venha acontecer. Nesse ponto, a Bíblia se cala e temos de concordar com Luiz Berkoff, que é da teologia sistemática. Ele diz: o problema da relação de Deus com o pecado permanece um mistério. Esse item aqui é um mistério. Somos livres ou temos livre-arbítrio? Essa é uma questão, né, de suma importância e até uma questão dogmática, porque temos aí os tradicionais históricos e os tradicionais e os pentecostais. Um crê no livre-arbítrio, o outro não crê, né? Se Deus exercesse controle providencial sobre todos os eventos, será que em algum sentido podemos dizer que somos livres? A resposta depende do que queremos dizer com a palavra livre, né? Depende disso. Berkoff diz que, enquanto João Calvino também fala nas institutas dele, que certo sentido em atos e escolha livre do homem. O homem é livre até no sentido de poder fazer o que quer, mas Deus já determinou primeiro o que vai fazer. Assim, então, os teólogos históricos entendem a predestinação, né? Acham que o livre-arbítrio é livre-arbítrio até quando Deus quiser. Não tem como Deus não querer aquilo. Então, eu aqui não posso decidir largar tudo e virar um mundano. Só se Deus quiser. Então, o livre-arbítrio é limitado. Esse livre-arbítrio no qual crê Calvino, Berkoff e outros mais. Não é um livre-arbítrio total. O ser humano não tem essa autonomia total. Ele tem autonomia até onde Deus quer. E nós não concordamos com isso. Nós, pentecostais, da linha pentecostal, cremos no livre-arbítrio total, no sentido pleno, e não no sentido limitado. Então, nós falamos nessa aula sobre as características, sobre os relacionamentos, as hipóteses, as teses, as teorias que tratam do relacionamento entre Deus e o mal, mostrando aí passo a passo, que um deles foi o livre-arbítrio. Na outra aula faremos então, voltamos à providência divina no sentido da última fase, que é a fase do governo. Ficamos por aqui, fica na paz, tchau, tchau.